Bom, pessoal, continuamos aqui no nosso Corrigindo Sua Redação. Tô querendo transformar isso numa série constante. O que vocês acham? Me mandem sugestões de temas, eu coloco meus alunos para escreverem e depois corrijo as redações com vocês. A redação que a gente vai dar uma olhada hoje é a redação da Giovana. As notas da Giovana eu já coloquei aqui em cima para a gente dar uma coladinha. Ela tirou 180 na competência 1, que avalia a parte de norma culta, vocabulário e estrutura da frase. Competência 2, ela tirou 140. A competência 2 avalia tema, tese, se o texto é dissertativo ou argumentativo e se tem outra área do conhecimento. Competência 3, 140, que é a competência que avalia a argumentação e o projeto de texto. Competência 4, que é a de coesão, 180. E competência 5, ela tirou 200 na proposta de intervenção. Uma coisa que eu gostaria de destacar aqui na redação da Giovana, ela tem uma redação meio polêmica. Por quê? A nota 180 e a nota 140, elas são, em teoria, impossíveis no Enem. Você pode tirar 160, 200. Se ela tirou 180, isso significa que um dos corretores deu 200, outro corretor deu 160. Se ela tirou 140, isso significa que um corretor deu 120 e outro deu 160. Ou seja, a redação dela foi uma redação que despertou um certo conflito entre os corretores. Mas vamos dar uma olhada o que aconteceu na redação da Giovana. Primeira coisa que eu tenho que fazer é dar parabéns para a letra da Giovana, uma letra bastante legível, uma letra bastante tranquila de corrigir, tá? Então vamos lá. A partir da terceira revolução industrial, então ela vai usar um repertório sociocultural histórico. Lembrando, né? Redação do Enem 2018 era sobre a manipulação do usuário a partir de controle de dados da internet. Então ela tá falando da Revolução Industrial, da terceira, também conhecida como técnico informacional científico. Aí tem um probleminha, normalmente a gente fala que é a revolução técnico-científico informacional, mas tudo bem, ela vai começar a fazer o repertório sociocultural, a outra área do conhecimento dela. O ramo tecnológico passou a ter grande visibilidade e influência na sociedade. Temos um probleminha conceitual aqui, que em teoria tecnologia pode ser, óbvio, rede social e internet, mas arco e flecha também é tecnologia. A invenção, por exemplo, da máquina a vapor é tecnologia. Seria interessante que ela falasse do ramo tecnológico digital, para ela fazer um recorte temático mais exato. Passou a ter grande visibilidade. E aí, retomando a frase dela, a partir da terceira revolução industrial, também conhecida como técnico científico informacional, o ramo tecnológico digital passou a ter grande visibilidade e influência na sociedade. Ok. Nesse sentido, então ela liga no trecho anterior, o constante contato entre o meio virtual e seu respectivo usuário resultou em uma relação amigável, na qual dados pessoais são compartilháveis. Eu achei amigável meio subjetivo, não é de fato uma relação de amizade. Eu colocaria de uma relação positiva, produtiva ou benéfica. Então, eu mudaria esse adjetivo, na qual dados pessoais são compartilhados, e eu falaria de um complemento, na qual dados pessoais são compartilhados com a aprovação do internauta. Ok. Desse modo, o indivíduo que utiliza a internet frequentemente cria um laço de confiança com a máquina, o que pode acarretar uma gama de causas e consequências. E aí a gente tem um probleminha com a tese dela. Na tese dela tem pouco posicionamento. A tese dela é essa última frasezinha. Ela se posiciona pouco, ela fala só que isso cria um laço de confiança, o que tem causas e tem consequências. Ficou uma tese meio superficial. O que eu sugeriria? Que em vez de simplesmente falar que isso tem causas e consequências, ela já fizesse o que a gente chama de problematização, apresentasse a situação problema, SP. Desse modo, o indivíduo que utiliza a internet frequentemente cria um laço de confiança com a máquina, o que pode acarretar uma série ou uma gama de consequências negativas, como a manipulação do usuário.
Eu já colocaria a problematização do tema logo na introdução. Então vamos agora para o desenvolvimento da Giovana. Ela começa o desenvolvimento com um mecanismo coesivo de hierarquização dos argumentos, ou seja, de organização em que ela estabelece o primeiro argumento. Ok, é um mecanismo coesivo, fortaleceu a competência número 4. Em primeiro lugar, é persistente lembrar. Tem 2 desvios gramaticais aí. A palavra persistente não tem acento circunflexo e não faz sentido é persistente lembrar. Ela poderia falar que é necessário, é importante, é relevante. Porque uma coisa persistente é uma coisa que se repete, o que não faz sentido com o verbo lembrar. É importante, é relevante lembrar que grande parte das pessoas das mais diversas gerações possuem algum contato com o meio virtual. Eu colocaria na contemporaneidade. Tal fato é decorrente do poder que o sistema por trás das telas possui ao despertar o sentimento de prazer e de felicidade no indivíduo. Só que ela não me explica como isso desperta o sentimento de prazer e de felicidade. Ela só joga esse argumento, o que pode prejudicá-la na competência número 3. Por essa maneira, aí fica esquisito esse mecanismo coesivo. Deveria ser um dessa maneira ou um por esse mecanismo. Então, esse mecanismo coesivo aqui está bem confuso, o que justificaria ela perder algum pontinho na competência 4. Dessa maneira, o usuário sente-se mais confortável em expor seus dados e suas preferências na internet, o que facilita o acesso e a manipulação por parte do sistema do comportamento individual. Aqui temos um problema, ela põe um acento na palavra individual, que não existe. Além disso, na hora que ela fala de facilita o acesso, é um aspecto positivo. É coerente com o parágrafo em que ela estava mostrando uma abordagem positiva das redes sociais. Entretanto, a palavra manipulação tem um sentido negativo, o que cria uma incoerência interna. Isso justificaria o desconto lá na competência número 3, porque cria-se uma contradição dentro da argumentação. Mas vamos depois para o próximo parágrafo. Ela organiza com em segundo lugar. Em segundo lugar, as diversas ramificações existentes dentro da internet, fundamentalmente. E ela escreveu errado, né? Ela escreveu funtamente. Ou é juntamente ou fundamentalmente. Com o entretenimento, tem um N ali, despertado por ela, ocasiona a despreocupação do usuário frente à segurança de sua personalidade. Não está muito claro o que ela chama de segurança da sua personalidade. Eu entendo, como professora, que ela queria começar a falar da manipulação, mas ela não fala no segundo parágrafo, isso não fica claro no terceiro. Mas vamos ver se ela faz isso posteriormente. O atual banco de dados virtual contém desde características pessoais até preferências sociais. Seria ideal que ela exemplificasse que tipo de característica pessoal ou de preferência social é parte desse banco de dados. O que caracteriza, ironicamente, a liberdade do indivíduo. Uai, mas por que ironicamente? Qual é o contraste que há entre haver esse banco de dados e haver a liberdade do indivíduo? Ela não aprofunda esse argumento, ela não explica esse argumento. Posso tirar ponto, portanto, na competência número 3. Tal situação deixa o perfil do ser humano sob olhares do sistema virtual. Sob olhares do sistema virtual, tem aqui uma personificação bem complicada da internet. Seria interessante, deixa o perfil do ser humano aberto, acessível ou vulnerável ao sistema virtual. Ficaria um pouquinho mais objetivo. Acarretando danos, não tem essa preposição, no comportamento do indivíduo. Então a gente tem um probleminha aqui. Ela até menciona a manipulação dos usuários, mas ela não me explica como é feita essa manipulação. No máximo ela fala de uma invasão de privacidade e ela fala disso de uma maneira bastante superficial. Portanto, concordo com os corretores que deram respectivamente 120 e 160. A competência 3 da Giovana está bem complicada porque ela não me explica os argumentos. Ela assume que eu entendo como que essa
esse compartilhamento intencional dos dados pelo usuário facilita a manipulação, ou seja, ela não cumpriu integralmente o tema da redação. Se ela não fala de manipulação do usuário e de controle de dados, isso justificaria o 140 na competência número 2. Não existe um cumprimento total do tema exigido por essa prova. Mas vamos agora dar uma olhada na competência 5. Lembrando, competência 5, ela tirou o total. Vamos lá ver o último parágrafo dela. Desse modo, e aí ela está, portanto, fazendo esse mecanismo coesivo entre o terceiro e o quarto parágrafo. Parabéns para ela, fortalece a competência número 4. É equivocado pensar que existe liberdade e domínio pessoal dentro da internet. Ok, com esse resumo, ela retoma a discussão anterior. Entretanto, lembrando, ela não me explica o que ironicamente significa a liberdade dentro das redes sociais. Lembra lá do advérbio ironicamente? E ela não fala de domínio pessoal. Não dá para entender a qual dos argumentos anteriores ela está se remetendo. Portanto, o governo federal, agente, deve promover a ação, a divulgação do sistema por trás da internet, através de campanhas e propagandas televisivas. Isso indica o meio, para que as pessoas fiquem alertas, então é o objetivo ou a finalidade ao compartilhar dados pessoais no mundo virtual. Ela termina fazendo assim. Assim, as manipulações do comportamento do usuário irão diminuir. Como ela põe mais um objetivo, isso pode contar como detalhamento, é o que a gente chama de efeito do efeito. Entretanto, eu não acho que ela conseguiu, de fato, explicar manipulações do comportamento ao longo do desenvolvimento. Então, vamos dar uma analisada nas notas da Fernanda? Competência 1, 180, certinho. Ela tem mais de 2 desvios gramaticais, o que justificaria um 160. Mas um dos corretores não percebeu isso e deu 200. Competência número 2, ela tem um repertório sociocultural bem pouco explorado, bem pouco aprofundado, o que abaixaria a nota dela para 160, e ela não fala de fato de manipulação do comportamento do usuário, o que abaixaria a nota para 120. Competência número 3, argumentação. Se ela não argumenta suficientemente sobre essa manipulação do usuário, se ela usa uma série de expressões que me deixam confusas em relação a qual é o ponto de vista, isso merece sim ou um 120 ou um 160. Competência número 4, 180. O que isso significa? Um corretor achou que os mecanismos coesivos estavam ok. E eu até concordo com esse corretor. Entretanto, um outro corretor, talvez um pouco mais esperto, mais atento, reparou que alguns argumentos ficam confusos, ficam pouco claros, o que pode ser descontado na competência 4. Por fim, competência 5, ela de fato apresenta os 5 aspectos da correção, os 5 critérios que são objetivo, agente, ação, meio modo e detalhamento, então ela merece 200. Mas eu sou um pouquinho mais chata do que isso. Eu considerei que esse último detalhamento dela não estava muito bom não, então eu teria dado 160. Bom, espero que a partir desta correção, você, Giovana, e vocês, alunos, cheguem cada dia mais perto do 1000. Vem comigo e se quiser um aprofundamento em relação às competências do Enem, acho que vale a pena dar uma olhada no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo em que eu explico cada uma delas. Beijo e até o próximo vídeo.